Olá a todos, como vão? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre acidentes de trabalho, de forma sucinta, porque vocês vão aprofundar bastante na disciplina de enfermagem do trabalho. Mas por se tratar de biossegurança, a gente já tem que estar falando um pouquinho, sobre o assunto. Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar mais interessante. Qual que é o conceito? Acidente é toda ocorrência não desejada que modifica ou põe fim ao andamento normal de qualquer tipo de atividade. Então a gente pode observar que é um conceito bem amplo, né? Até porque o acidente ele pode ter consequências simples, possa ser um acidente que não tem alguma consequência significativa, mas pode ser também um acidente que pode ter uma consequência gravíssima, inclusive uma morte. Voltando, trazendo o conceito de acidente para a nossa área de saúde. Aplicação. Pode ser aplicado em um equipamento danificado, a gente pode ter um acidente por danificação de algum aparelho de utilidade da gente, ou quando alguém sofre algum tipo de lesão que venha a provocar danos ao indivíduo que foi vitimado. Então, qual que é a aplicação? Pode ser aplicado tanto em equipamentos que vão gerar perdas materiais, ou também é aplicado quando alguém sofre algum tipo de lesão e esse tipo de lesão vai provocar dano ao indivíduo que sofreu a lesão, foi vitimado. Tá bom? Conceitos legais. Segundo a lei brasileira, a legislação brasileira, do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE, no seu artigo 2º, na lei número 6.367, de 19 de outubro de 1976, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, lá no seu artigo 2º, o acidente de trabalho, ele gera um dano, provoca uma lesão corporal ou perturbação funcional, mas ele gera um dano na empresa ou no indivíduo, no indivíduo que sofreu o acidente. O que é importante? Mesmo as ocorrências que não resultem em lesões ou danos materiais, como eu falei para vocês no início, nem sempre um acidente de trabalho ele vai ter consequências graves, ou ele vai provocar uma lesão ou um dano material. Porém, mesmo assim, mesmo essas ocorrências que não resultem em lesões ou danos, elas devem ser tidas como acidentes e exigem uma investigação do pessoal técnico para evitar a repetição do fato. Porque pode não ter gerado um dano ou lesão naquele ocorrido. Porém, se não corrigido, pode acontecer de existir de fato o dano material e a lesão. As empresas têm a responsabilidade de garantir condições seguras aos seus empregados e a segurança do trabalho tem a função de prevenir o aparecimento de acidentes, criar programas de controle de riscos e garantir o cumprimento das regras de prevenção e comportamento dos trabalhadores. Então, toda empresa que tenha uma determinada quantidade de empregados, ela deve possuir um profissional técnico em segurança do trabalho, onde ele tem a primordial função de prevenir o aparecimento o aparecimento de acidentes. Como que ele vai prevenir o aparecimento de acidentes? Criando programas que controlam os riscos e garantindo que todos os funcionários daquela determinada empresa eles cumpram com as regras de prevenção e de comportamentos, tá? Quais as causas dos acidentes de trabalho? O estudo das causas constitui-se numa maneira de se obterem conhecimentos
de como e por que os acidentes de trabalho surgem. Isso facilita o estudo das medidas preventivas, isso é, o estudo das medidas que impedem o surgimento de causas e, portanto, a ocorrência de novos acidentes. Quais são os principais fatores, né, das causas que ocorrem? Quais as principais causas, digamos assim, né? Quais os principais fatores que predisponibilizam a ocorrência do acidente de trabalho? As condições do ambiente de insegurança, né, que é a condição ambiental existente na empresa e que predispõe ao acidente. O ato seguro, que é qualquer comportamento inadequado que predispõe, o ato inseguro, que é qualquer comportamento inadequado que predispõe ao acidente. Trazendo isso para a nossa vivência, né, trazendo isso para a nossa realidade, né, enquanto profissionais da área de saúde, a condição de ambiente de insegurança seria o ambiente de trabalho insalubre, né, seria as jornadas excessivas de trabalho, as cargas horárias excessivas, né, de serviço prestado de trabalho, o excesso de pacientes por profissional, porque quanto mais pacientes eu tenho, mais chance eu tenho de cometer um erro, né? Vocês vão concordar comigo. O ato inseguro, trazendo para a nossa vivência, né, na área da saúde, a gente ainda possui muitos profissionais que não possuem determinado conhecimento técnico para exercer algumas funções ou realizar alguns procedimentos e realizam, né, não de forma correta. Então, é um ato inseguro. Um conselho que eu já dou a vocês é: se vocês não sabem, não façam, tá? Porque a gente lida com vidas, né? As circunstâncias. Qualquer tipo de lesão ocorrida no local de trabalho, caminho ou volta do trabalho, tá? Então, é considerado acidente do trabalho uma lesão que te ocorra não somente naquele ambiente de trabalho, mas ao ir e ao retornar, tá? Qualquer tipo de lesão ocorrida fora dos limites da empresa e fora do local de trabalho, né, da empresa, mas que você comprove que você estava em função dele, é considerado um acidente de trabalho. E aí vamos ter dois tipos de acidentes, né? A gente vai ter os acidentes sem afastamento e vamos ter os acidentes com afastamento. O que seriam, né, os acidentes sem afastamento? Quando o empregado é acidentado e continua trabalhando normalmente após ter ocorrido o acidente. Então ele se acidentou de certa forma, não foi um tipo de acidente que comprometeu, digamos assim, a sua funcionabilidade na empresa, né, a sua atuação em desempenhar aquela função, aquele determinado trabalho. E aí esse funcionário ele não é afastado, tá? E quando é um acidente com afastamento? Quando o empregado acidentado deixa de trabalhar durante algum tempo devido às consequências do acidente, né? Então a gente vai ter aí sequelas nesse acidente que não vão permitir que esse funcionário retorne, né, ao seu ambiente de trabalho. E em que isso pode resultar, né? Incapacidade temporária, né, que significa a perda total da capacidade de trabalho durante o dia do acidente, podendo se prolongar por mais dias, né, com atestado. Porém, ao retornar ao trabalho, o empregado assume o cargo que ocupava sem redução da sua capacidade de trabalhar. Isso quer dizer que o funcionário ele se acidentou, né, ele sofreu um acidente de trabalho, ele precisou se ausentar no dia e durante um período de dias pós esse ocorrido, né? Porém, quando ao retorno das suas atividades, isso não interfere na sua capacidade de desempenhar aquela função. Então, não foi um acidente do trabalho que comprometeu, né, a atuação do funcionário naquela determinada empresa para desenvolver aquele determinado trabalho.
certo? Incapacidade permanente parcial, ainda, né, dos acidentes com afastamento, que é a redução permanente e parcial da capacidade de trabalhar, motivada por redução da função ou perda de qualquer membro ou parte dele devido ao acidente. Então, quando ocorre um acidente do trabalho, né, que você precisa, né, ter uma redução permanente ou parcial da sua capacidade de trabalhar, né, seja ela motivada ou por você não conseguir exercer, né, ou por você ter perdido parte, né, algum membro, parte daquele devido ao acidente. E a incapacidade total permanente, que é a perda total em caráter permanente da capacidade de trabalho. Ainda falando da incapacidade parcial. Em alguns casos, né, nas incapacidades parciais, não em todos, né, mas em alguns casos as pessoas conseguem trocar de função, né, mudar de função, ser relocado e mudar de função. Já na incapacidade total permanente, que é a perda total em caráter permanente da capacidade de trabalho, esse funcionário ele não tem mais possibilidade de exercer, né, aquela função, ele pode ser relocado, né, a depender do nível de emprego dele, ou feito um acordo, né, vai depender da profissão. Né? Há exemplos que a gente vê bastante na saúde, são profissionais, né, que com o passar dos anos, principalmente na nossa área de enfermagem, enfermeiros, técnicos em enfermagem, os antigos auxiliares de enfermagem, né, a gente tem muitos, né, já bastante com a idade bastante vividos, digamos assim, que já possuem, né, uma certa bagagem, uma certa idade, e com uma certa idade a gente acaba sofrendo algumas coisas inerentes à idade, né? Coluna e algumas outras coisas. Ler e Dort, né? A gente ouve bastante também. Artrite, artrose, enfim. E aí esse profissional ele não pode mais exercer aquela função, né, de plantões ou de exercer ali no posto de saúde sua atividade enquanto, sei lá, sala de curativo, sala de vacina. E aí esse funcionário ele pode ser relocado, né? Ele pode sofrer um desvio de função e exercer sua funcionabilidade técnica em outro local, né? Geralmente eles são puxados para locais administrativos, né? E por fim temos a morte, quando esse acidente do trabalho ele é extremista, digamos assim, né? Ele pode levar, infelizmente, né, à morte. E qual que é a repercussão social disso tudo? Né? Como que a sociedade consegue ver isso tudo? Limitação das atividades sociais do acidentado, ocorrendo em função da gravidade do acidente, pode até marginalizar o trabalhador na sociedade. Então, a depender do acidente sofrido ou provocado, porque às vezes quem provoca também sofre o acidente, esse profissional ele pode ser marginalizado, né? Pode ter o seu trabalho perante a sociedade marginalizado. Os reflexos familiares, né, caracterizados pelos cuidados especiais que ele terão de ser dispensados, ocasionando inclusive afastamento de outras pessoas do trabalho. Então, na vida social daquela pessoa, ela vai estar dependente, né, de familiares, de outras pessoas para realizar algumas atividades. Né? Isso também é um reflexo dentro da família, porque uma vez que na sociedade que vivemos hoje, digamos que não possuímos pessoas, adultos jovens, né? Pelo menos não seria para possuir, desocupados, então todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma atividade, né, para ser realizada, e aí quando acontece isso, a gente vai precisar de um aporte familiar para estar dando
sustentação, né, na vida daquele indivíduo naquele momento. É necessário aumento de despesas, né, porque esse paciente essa pessoa acidentada, né, ela vai precisar de medicamentos, consequentemente isso faz com que a renda da família diminua, né. Vamos ter alterações de projetos que diante da natureza do acidente podem ser cancelados, então a gente vai estar mexendo aí na vida do acidentado de forma bastante brusca, né? Porque ele poderia ter algum projeto de realização ali por aqueles próximos dias que poderá ou deverá ser alterado ou postergado ou cancelado, né? E a repercussão econômica, né? Como que isso repercute, né, na vida desse acidentado economicamente. O tempo de trabalho perdido, né, com o afastamento do acidentado, a queda de produção pela interrupção do trabalho até que o trabalhador retorne, ou seja, substituído a um lapso de tempo em que suas tarefas deixam de ser executadas, influindo para a redução da produção, tá? A diminuição da produtividade causada por impactos emocionais, quando o acidentado ele tem um afastamento parcial, né? Ele pode sofrer essa diminuição na produtividade, né, por conta do seu emocional. E existe benefício, né? Tem algum benefício, benefício redutivo, benefício redução. Ele vai ter reduções nos seus encargos da Previdência Social em decorrência ao seu acidente, né? Maior força de trabalho, equilíbrio de ânimos para a ausência do mal-estar em causa de acidentes, maior equilíbrio entre a renda e despesas do trabalhador, benefícios para a empresa com redução de prejuízos, né, e menor despesa com treinamento de subsídios de acidentados. Aumento da produção, maior produtividade dos trabalhadores, dos demais trabalhadores, né, redução de despesas médicas e salários não cobertos pelo seguro. Quais as causas principais, né? As operacionais. Falha de componentes, né? Reações aceleradas ou inesperadas, perda do controle, etc. Né? Ambientais, mudanças climáticas, né? Interferência de outro acidente, etc. Pessoais, podem ocorrer através de erros, de desobediências, né? Organizacionais, inadequações no gerenciamento, né? Provocam geralmente esses acidentes organizacionais. Esses acidentes operacionais, né, que são as falhas nos componentes, reações aceleradas ou inesperadas, perda de controle, etc., eles geralmente são os que possuem um pior retorno, digamos assim, um retorno mais grave. Os ambientais, a depender do tipo de trabalho também, a exemplo dessas pessoas que sobem em postes, né, para realizar alguma atividade, e aí pode haver uma mudança climática, de repente começar uma chuva, enfim. Ou pode sofrer interferência, né, de outro acidente, pode um carro bater no poste, enfim. Geralmente os pessoais e organizacionais, eles são, digamos assim, mais brandos, né? Eles não têm uma consequência tão severa, né? Que seria a morte, mas os organizacionais sim. Trazendo isso para a nossa área, né? Para o nosso cotidiano da saúde, os erros pessoais, tá? Que são erros e desobediências, e os erros organizacionais, que são as inadequações no gerenciamento, eles são bastante presentes, né? Bastante presentes, bastante visíveis. A gente lida com o paciente e a gente precisa entender que o paciente, ele, como diz em toda frase bonitinha, né, ele é o amor de alguém, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente precisa saber ouvir bastante
o paciente, não é porque o paciente não tem conhecimento técnico, científico em cima daquilo que você vai deixar de ouvir o paciente. Isso, quanto mais eu trabalho na minha área, mais eu observo que a gente tem que ouvir o paciente. Observem, ouvir é diferente de acatar. Eu não estou dizendo que se o paciente disser, não, eu quero que você me aplique uma dipirona, e o médico diz que ele não é para aplicar dipirona, eu vou fazer a dipirona, não é isso. Mas ouvir no sentido de acolher, né, esse paciente. Por que eu estou falando isso? Quando você acolhe, você ouve, às vezes você está ali minimizando um erro pessoal, um erro de desobediência, né? Então é importante você ter esse discernimento e essa noção. Tá? Consequências de acordo, na verdade, com a extensão e o tipo de área afetada, número de pessoas atingidas, né, tipo de pessoas atingidas, perdas materiais, danos na vida comunitária. Então, alguns acidentes eles vêm com perdas, né, materiais, outros com danos na vida de toda uma comunidade. A gente também tem acidentes que, a depender da extensão, a gente atinge várias pessoas, né? Enfim. Comunicação do acidente de trabalho, a chamada CAT, não sei se vocês já ouviram falar. A comunicação será feita ao INSS, né, por intermédio do formulário da CAT, preenchido em 4 vias, com as seguintes destinações. A primeira via vai para o INSS, a segunda via vai para o segurado ou dependente do segurado, a terceira via vai para o Sindicato dos Trabalhadores e a quarta via vai para a empresa. Ou seja, são 4 vias da CAT, tá? Da comunicação do acidente de trabalho. A empresa, gente, ela é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias a partir da data do acidente. Então, a empresa ela tem que te pagar, né? Mesmo que você não esteja exercendo esses 15 primeiros dias a partir da data do acidente. 15 dias de atestado, digamos assim. E a Previdência Social ela é responsável pelo pagamento a partir do 16º dia da data do afastamento da atividade. Tá? Isso é uma lei constitucional. Tá? Ocorrendo o acidente de trabalho, independentemente de afastamento ou não, ainda que por meio período, é obrigatória a emissão da CAT por parte do empregador. A empresa ela tem por obrigação de preencher a CAT, porque a CAT ela não está só precavendo ou beneficiando o acidentado, pelo contrário, ela está precavendo a empresa, né, de que a empresa está legal, de que a empresa está agindo de forma legal, de que está fazendo tudo da forma correta, certo? Havendo um acidente de trabalho sem o preenchimento da CAT pela empresa, não significa que não tem como você formalizar. Podem formalizá-lo o próprio acidentado, então quem sofre o acidente pode estar fazendo, né, essa formalização. Seus dependentes também podem estar fazendo essa formalização, tá? A entidade sindical competente, então o sindicato do trabalhador, que é aquele funcionário for assegurado, também pode estar fazendo esse preenchimento da CAT, esse informe da CAT. Tá? O médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, inclusive o próprio perito do INSS, quando da realização da perícia, ele pode estar fazendo a formalização da CAT, certo? E hoje, gente, qualquer trabalhador que incorra em algum acidente de trabalho pode se dirigir a um hospital do SUS ou devidamente credenciado para ter atendimento. Então, assim, aqui isso não é muito comum da gente ouvir, a não ser aqueles que prestam serviço a empresas privadas, né? Mas existe, tá? Existe a enfermagem do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, a CAT, os riscos do trabalho, o PPRA que o técnico de segurança tem que estar fazendo, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos para a empresa. Não é muito comum a gente ouvir falar, porque por a gente morar no interior, a gente
acaba se deparando mais com empregos públicos, né? Ou concursos ou contratos, mais empregos públicos. E quem é nesse sentido contratado, ele acaba não tendo, né, alguns benefícios de um efetivo, digamos assim. Então ele não tem esses benefícios, né, de quando sofreu um acidente do trabalho, de poder se afastar, de poder entrar com atestado, de ter seus direitos de fato garantidos ali. Não, nem sempre é possível, mas eu trouxe um pouquinho para vocês de acidente de trabalho, porque a gente vai entrar na parte de riscos, né, de todos os tipos de riscos, então eu tinha que fazer esse apanhadozinho geral, digamos assim, para vocês terem uma noção um pouquinho, porque vocês vão estudar bem profundamente, né, em enfermagem do trabalho com a professora Salma. Ela vai, acredito que seja ela ainda, né, que vai estar dando essa disciplina para vocês, que ela aprofunda em todas as NRs, né, em todo o âmbito da enfermagem do trabalho em si, tá? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima.